irmãos nesta manhã. Ontem eu conversava com o presbítero Paulo que essa era uma das igrejas da nossa denominação que eu ainda não havia visitado. Eram 3, ainda tem 2 que eu preciso visitar: a Sexta de Goiânia e Primeira de Trindade. Graças a Deus as demais, em algum momento nós já tivemos a oportunidade de estar, então estou muito feliz de conhecer pessoalmente essa igreja, estar com os irmãos nesta manhã e podemos falar um pouco a respeito do nosso seminário. Desde que eu assumi a direção do seminário, eu tenho procurado visitar igrejas, falarmos um pouco da nossa realidade e desta forma trazermos o seminário um pouco mais perto, especialmente daquelas igrejas que estão mais distantes dele. Quero ler com os irmãos o texto que se encontra em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus 9, de 35 a 38. E a palavra de Deus nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é um texto bastante conhecido e normalmente é o texto usado para se falar a respeito do ministério da palavra, de vocação para o ministério. Hoje o que eu pretendo fazer é expor rapidamente essa porção do texto, essa porção da Bíblia, depois falarmos um pouco a respeito de qual é a nossa situação atual como igreja nessa relação de número de campos e número de pastores, número de ministros da palavra. Então, qual é a nossa realidade, qual a nossa necessidade, e então, na sequência, o que a gente pode ou deve fazer nesse sentido. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que está arranjado por Mateus de uma forma muito interessante. Porque se nós voltarmos para o capítulo 4, que registra o início do ministério terreno de Jesus, o capítulo 3 termina com o batismo de Jesus. No capítulo 4, Jesus é levado para o deserto, onde ele é tentado, volta para Galileia, chama os seus discípulos e então começa o seu ministério. E ele começa o seu ministério dizendo assim, no final do capítulo 4, verso 23, diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Vejam, são quase que as mesmas palavras de 9:35. O 9:35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados. O 4:23 diz que percorria Jesus toda a Galileia. Mas na sequência, ambos dizem que eles ensinavam na sinagoga, que ele prega o evangelho do reino e que ele cura doenças e enfermidades entre o povo. Essas duas passagens, elas montam como que a moldura de um quadro. E o que é que a gente tem como pintura? O que é que a gente tem no meio desse quadro? Obviamente os capítulos 5, 6, 7 e 8. E nos capítulos 5, 6, 7 e 8, nós temos a narrativa de como Jesus fez o que esses versículos dizem que ele fez: ensinou e curou. Porque nos capítulos 5, 6 e 7 nós temos o Sermão do Monte, é Jesus ensinando. No capítulo 8 nós temos o registro de
curas. Cura do leproso, cura da criada de um centurião, cura da sogra de Pedro, muitas outras curas, cura de 2 endemoniados e gadarenos. Ele começa o 9 com cura de um paralítico, cura da mulher enferma, ressurreição da filha de Lázaro, cura de 2 cegos e a cura de um mudo endemoniado e blasfêmia dos fariseus. O que nós temos aqui então é como Jesus começou, e é como se ele parasse agora no capítulo 9 para fazer um balanço do ministério de Jesus e dizer: Jesus está ao longo de todo o seu ministério ensinando, pregando e trazendo cura àqueles que são colocados diante dele. Tendo esse quadro em mente, o que é que nós encontramos no texto? Nós encontramos primeiro a descrição de que Jesus está pregando. E aqui ele especifica o que Jesus está pregando. Ele está pregando o Evangelho do Reino. A expressão Evangelho do Reino, primeiro, a expressão Evangelho, ela significa apenas e tão somente boas novas. Então, hoje, para nós, quando nós falamos que alguém está anunciando o Evangelho, por exemplo, nós logo identificamos que o que a pessoa está fazendo é falando a respeito de Jesus, falando a respeito da salvação. Mas, nos dias de Jesus, se alguém dissesse, estão anunciando o Evangelho, isso significava apenas que alguém estava trazendo boas novas. Essas boas novas poderiam ser econômicas, políticas, poderiam ser boas notícias de uma pessoa. Era boa notícia de forma genérica. E é por isso que Mateus qualifica que boas novas são essas. Elas são as boas novas do reino. Ou seja, é aquilo que veio da parte de Deus. É o anúncio de que o reino que estava sendo aguardado está sendo implantado. Aquela promessa que foi feita lá no Éden, de que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, está sendo cumprida. Quem vai esmagar a cabeça da serpente iniciou seu ministério. Aquele reino restaurado, onde um filho de Davi assentaria eternamente no trono, está sendo cumprido. O filho de Davi, Jesus Cristo, e é assim que Mateus, aliás, começa o seu evangelho. Ele diz: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então a primeira coisa que o texto nos mostra é que Jesus está pregando o evangelho e curando enfermidades. E por que curando enfermidades? Hoje nós temos a Bíblia completa em mãos. Então quando você ouve um pregador, você pode conferir nas Escrituras se o que ele está dizendo de fato é da parte de Deus. Mas antes da Bíblia estar completa, a própria Bíblia, Deus estabeleceu critérios para você identificar o verdadeiro e o falso profeta. E havia vários critérios, mas dentre estes critérios, um deles era o de que suas palavras viriam acompanhadas de sinais. Então Jesus pregou e operou curas. Os apóstolos no início da igreja primitiva pregaram e realizaram curas, sinais. Porque essa era uma forma de se saber, como você não tinha um texto objetivo para conferir, para verificar se o que estava sendo dito de fato estava de acordo com a palavra de Deus, então esses sinais acompanhavam. Desta forma, Jesus, o texto diz que Jesus curava, obviamente, para beneficiar pessoas, para trazer o bem, mas especialmente para que ficasse evidenciado de que ele, de fato, estava trazendo o Evangelho do Reino, estava trazendo a palavra de Deus. Bom, o texto na sequência diz que Jesus faz algumas constatações. O texto diz, no verso de número 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Jesus olha e vê uma multidão. Jesus está num lugar, ele já operou algumas curas, ele comeu com pecadores, ele falou sobre o jejum, e então agora pessoas que sabem que Jesus chegou naquele lugar vão até ele. E enquanto essas pessoas estão chegando, Jesus está vendo chegando, e ele diz o seguinte, ele olha para ela, primeiro o texto diz que ele se compadece, ele se condói da situação deles, mas ele diz, são como ovelhas que não têm pastor. O que é a ovelha que não tem pastor? É a ovelha perdida, não sabe para onde ir. Há certos animais, como o boi, por exemplo, a vaca, que eles sabem ir até onde tem água, ir até onde tem a pastagem e voltar. A minha infância, eu tenho a imagem clara de um sítio de uns primos, onde a gente passava as férias, e ele era cortado por uma estrada. À noite o gado ficava de um lado da estrada, durante o dia do outro lado, e pela manhã você podia ir lá que o gado estava todo parado, de frente à porteira, esperando abrir para atravessar. E no final da tarde, eles estavam do outro lado, de frente à porteira, esperando abrir. Se fosse ovelha, tinha que sair procurando. Elas não têm essa capacidade de se conduzir sozinhas. Quando a Bíblia usa a figura de ovelha para nós, é exatamente isso que ela está dizendo. A gente não sabe viver sozinho. Ovelha sem pastor não é simplesmente alguém que está perdido e sabe que está perdido. Porque tem gente que está perdido e acha que está no caminho certo. Talvez você já tenha passado pela experiência de estar se conduzindo para algum lugar, tem certeza que está no caminho certo, e depois de andar muito tempo e não chegar, você para conferir e vê que estava no caminho errado. Mas você tem certeza que estava certo. Há muita gente vivendo, achando que está dando razão para a sua vida, está dando rumo na sua vida. Eles acham que os objetivos que eles têm na vida vão trazer satisfação, mas eles vão se frustrar. E o que Cristo diz é exatamente isso, eles precisam de alguém que as conduza. E diante disso ele constata que a seara é grande. E o que é a seara? É o mundo. Jesus está dizendo, o mundo é grande, são muitas pessoas. E muitas pessoas que não sabem o que estão fazendo na vida. Algumas já frustradas, porque não encontram razão para a sua existência. Outras achando que encontraram o caminho e que basta alcançar um objetivo e eles vão ter satisfação, mas eles estão perdidos. E eles precisam de alguém que lhes diga, eles precisam de alguém que aponte o caminho. Além da seara ser grande, Jesus diz que os trabalhadores são poucos. E quem são os trabalhadores? Os crentes. Eu disse que esse texto normalmente é usado para o ministério pastoral, para a vocação pastoral, e não está errado. Mas quando Jesus fala, neste momento, ele não está pensando em apóstolos, em presbíteros, em diáconos. Ele não está pensando no futuro da igreja de ter pastores apenas. Ele está pensando na igreja. Porque os trabalhadores são os membros da igreja. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: tem muita gente perdida e pouco crente, para dizer para essas pessoas perdidas que eles estão perdidos. Porque todo crente é um agente do reino. Todo crente está num determinado lugar, mora num lugar, tem uma determinada família, trabalha num lugar, estuda num lugar, anda por lugares, porque o Senhor está conduzindo por esses lugares. E colocando gente, colocando ovelha que não tem pastor no seu caminho, para que o caminho do reino seja indicado. Esses trabalhadores todos foram vocacionados para servir o reino. Quando a gente fala de vocação, normalmente as pessoas pensam em pastor e missionário. Isso passa a impressão de que
Deus pega entre os crentes e diz assim: você e você vão ser pastor ou missionário. E vira para o resto e diz assim: vocês podem fazer o que quiser da vida. Não é assim que funciona. Deus vocacionou professores, médicos, engenheiros, donas de casa, vendedores, comerciantes, industriais, tudo que você imaginar de atividade na vida, Deus vocacionou. E às vezes, determinadas profissões não funcionam exatamente porque a pessoa está no lugar para o qual ela não foi chamada. Sempre que eu penso nisso, me vem à memória um rapaz que trabalha numa padaria lá em São Bernardo. E eu nunca vi ninguém atender cliente que nem aquele cara. Ele nasceu para atender na padaria. Você fala, mas nasceu para atender na padaria? Aquele cidadão nasceu para atender. Nós fomos recentemente lá, e fazia muito tempo que a gente não ia. Muito tempo mesmo. E minha filha foi algumas semanas antes, que também fazia muito tempo que não ia. E ela chegou em casa e disse para nós: eu sentei lá na mesa. Ele veio e disse: quanto tempo? Como é que estão os seus pais e os seus irmãos? Vai comer o de sempre? Ela falou sim. Ele veio e serviu o que ela costumava pedir. E aí ela nos contou, falei: vamos lá tomar café na padaria. Faz muito tempo que a gente não vai. E fomos. A gente chegou, ele veio: quanto tempo? Vi sua filha aqui esses dias. É o de sempre? É o de sempre. Foi lá e nos serviu. Enquanto você está comendo, ele vem e traz um pratinho com um pãozinho de queijo. Cortesia, traz mais um cafezinho. Ele sabe quem você é, mesmo depois de muito tempo, atendendo um monte de gente. Ele grava as pessoas e ele as trata não como um cliente a mais, mas como alguém especial. É alguém que está no lugar certo. Pois bem, os crentes são colocados em lugares para servir ao Senhor. A sua atividade profissional não é só para você ter o seu sustento ou ter uma satisfação pessoal. É para servir ao Rei, é para servir pessoas, é para servir ao Senhor, é para honrar a Deus, é para glorificar o seu nome, é para ser um pastor que conduz ovelhas que não tem pastor. Agora sim, entre estes crentes que ele vocacionou um para uma coisa, outro para outra, ele vocacionou pessoas, ele chamou alguns para o ministério pastoral. Ele chamou algumas pessoas para se dedicarem à condução da igreja. Estes também são poucos. Se o número de crentes em relação à seara é pequeno, o número de pastores é menor ainda, mesmo em relação à seara que é só a igreja. Então, se nós pensarmos no mundo, e o número de crentes, são poucos crentes para muita gente no mundo. E se nós pensarmos ainda particularmente nos pastores, são poucos para o número de crentes e, obviamente, para o mundo. Essa é a constatação. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Jesus nos traz uma ordem. Verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. A quem o Senhor está se dirigindo? Àqueles que já são os trabalhadores, a igreja. E ele está dizendo: olha, vocês, o mundo é grande, vocês são em pequeno número. Então roguem ao Senhor para que mande mais trabalhadores. Rogue ao Senhor para que os espaços que ainda estão vagos sejam preenchidos. Roguem ao Senhor que depois que esses espaços estiverem preenchidos, o espaço que se tem seja pequeno e precise de um espaço maior. Roguem ao Senhor para que além desse espaço, outros espaços sejam abertos, outras pessoas sejam alcançadas e mais trabalhadores venham se juntar a estes trabalhadores. E roguem ao Senhor para que no meio desses trabalhadores Ele levante missionários, Ele levante pastores, Ele levante pessoas que conduzam estes trabalhadores no serviço do reino.
Diante disso, qual é a nossa situação atual? Quando a gente pega a estatística, a última estatística nossa, qual é a nossa situação? Quantas igrejas nós temos? Igrejas organizadas, 53. Eram 52. No mês passado foi organizada a igreja de Matupá. Então nós temos 53 igrejas organizadas. Quantas congregações presbiteriais? 10. Eu não coloquei na conta congregações de igreja local. Algumas das nossas igrejas têm congregações locais. E não coloquei as congregações do departamento missionário. Então, na verdade, a realidade que eu vou apresentar, ela ainda é mais ampla do que o que eu vou apresentar. Eu peguei apenas um recorte, que é um recorte que nós temos de igrejas organizadas e congregações presbiteriais. Então, aí nós temos um total de 63 campos. Mas nós temos 55 pastores. Então, aí nós já temos 8 campos, congregações presbiteriais ou igrejas que não têm pastor. No meu presbitério, nós temos, que é o Piratininga, nós temos 2 igrejas sem pastor. Parada de Taipas e Vila Continental, ambas dentro da capital, em bairros de São Paulo. Mas o presbitério paulistano, que fica do lado, tem a 5ª igreja, que fica na Zona Leste, que não tem pastor. E assim, a gente vai caminhando aí por alguns presbitérios e nós vamos encontrando congregações, igrejas, que estão funcionando, algumas já há algum tempo sem pastor. E é aquela realidade de que do cobertor curto, que se você puxa para cobrir em cima, descobre o pé, se você tenta cobrir o pé, descobre. E vou mostrar isso de forma prática. A primeira igreja de Feira de Santana, há alguns anos atrás, acho que 4 anos atrás, mais ou menos isso, estava sem pastor. Aí eles convidaram o reverendo Júlio para ir pastorear, e o reverendo Júlio aceitou. O reverendo Júlio era pastor em Presidente Prudente, então o Presidente Prudente ia ficar sem pastor. Mas eles convidaram o reverendo Marcos, que estava em Caldas Novas, e ele aceitou, então Caldas Novas ia ficar sem pastor. Aí Caldas Novas ele convidou o reverendo Rony, que estava em Campinas, e ele aceitou. Então Campinas ia ficar sem pastor, e ficou. Sempre que uma igreja que está sem pastor consegue um pastor, alguém que tinha vai ficar sem. Porque nós não temos um para cada um. Desses 55 pastores, nos próximos 5 anos, e por que eu coloquei 5 anos? Porque é o tempo que nós temos. Se alguém, novos alunos ingressando em 2027, é daqui 5 anos que nós vamos tê-los no campo. Então, no espaço de 5 anos, 13 pastores podem jubilar. Alguns porque já completaram o tempo, e outros porque nesse espaço de tempo vão completar e eles podem. Não quer dizer que vão parar, mas podem. Se todos os 13 parassem, então ao invés de 8, nós teríamos um déficit de 21. Nós temos hoje 3 seminaristas. Um é formando nesse ano e os outros 2 estão no 2º ano. Então ainda tem mais, além desse, mais 2 anos de curso até ir para o campo. Esse é um número, claro, muito pequeno perto daquilo que a gente precisa e perto daquilo que a gente tem condição de trabalhar, condição de receber, né, no seminário. Quando eu ingressei no seminário eram 22 alunos. É verdade que quando eu saí ficaram só 3. Nesse espaço de tempo foi formando, entrando pouca gente ou não entrando ninguém, então nós tivemos já essa realidade de, eu me formei no milênio passado, 88, eu me formei em 88, então 89, 90 e 91 ficaram 3 alunos apenas.
Só em 92 entraram só 2. E aí depois nós tivemos um número grande outra vez. Então isso é algo que faz um pouco parte da nossa história. Ter muitos alunos ou poucos alunos é uma realidade com a qual o seminário, ao longo de todos esses anos, tem convivido. E nesse caso, portanto, nós precisaríamos, se nenhum dos 13 parar, se os 3 se formarem, nós precisamos de 5 novos alunos, isso para zerar a conta. Acontece que isso não é suficiente. E por quê? Porque nós esperamos que campos do departamento missionário sejam organizados em igreja. E aqueles campos que têm um obreiro e não um pastor, vão precisar que o obreiro vá trabalhar em outro lugar e um pastor assuma aquele lugar. Além disso, nós temos, eu ontem até fiz referência a isso lá no trabalho, que eu recebo e-mails, telefonemas de diversos lugares do país, de gente perguntando o que precisa fazer para abrir uma igreja presbiteriana conservadora na cidade dele. Eu recebo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Paraíba. Há diversos lugares do país em que pessoas ligam e dizem: nós temos aqui 5 pessoas, nós temos aqui 20 pessoas, o que a gente pode fazer para abrir um trabalho novo aqui? E a gente precisa expandir. Não é apenas a mentalidade de o que a gente faz para suprir as igrejas que nós temos hoje, mas o que a gente faz para suprir as igrejas que temos hoje e ampliar esse trabalho e levarmos isso a outros lugares. Bom, essa é uma realidade única? Não. A gente acabou de ler um texto que tem 2000 anos. E essa era a realidade há 2000 anos atrás. A seara era grande e os trabalhadores eram poucos. Mas além disso, quando o seminário completou 25 anos, em 1979, o pregador foi o reverendo Armando Pinto de Oliveira. E no seu sermão há uma frase que diz o seguinte: 3 barreiras se levantam constantemente em nossa imaginação a perturbar nossos anseios em relação à continuidade desta obra. E ele se referia ao seminário. A primeira é a exiguidade de candidatos ao ministério. Em 1979, o reverendo Armando estava dizendo: nós temos poucos candidatos. Mas a gente pode voltar um pouco. Em 1940, no dia 27 de junho de 1940, no culto de abertura do primeiro presbitério, onde a denominação foi organizada, o reverendo Bento Ferraz, que foi o pregador, ele disse o seguinte: mais uma vez se repete conosco, muito particularmente, o quadro que angustiou o coração do mestre quando viveu aqui na terra. E obviamente ele está se referindo a Mateus capítulo 9. E que sem dúvida confrange o seu coração traspassado ainda hoje. E ele diz: essa é a realidade ainda hoje. Por essa mesma angústia, agora já nas alturas no céu, grande a seara, poucos obreiros, disse ele, dando expressão àquela angústia suprema. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a situação é difícil, mas graças a Deus esses números, quando eu comecei a fazer essas apresentações, esse déficit era maior, ele já chegou a 15, ao invés de 8 a 15. Então ele tem diminuído. E o que eu quero dizer é que a situação é difícil, mas ela não é desesperadora, não é para a gente arrancar os cabelos quem ainda tiver. Não é para a gente ir agora, a igreja vai fechar,
Então, essa é uma realidade que nós já vemos. Quando a nossa igreja nasceu, ela tinha o pastor, quando ele se formava, né, ao invés de ele receber o comissionamento de uma igreja, ele recebeu o comissionamento de uma região. Você vai pastorear aquele pedaço lá. Você vai pegar aqui do norte do Paraná e vai até Goiás. Você vai pegar o interior de São Paulo, de Bauru, a Limeira, e ainda sobe pelo sul de Minas. Pastores iam uma ou duas vezes por ano visitar as igrejas. Era um déficit muito maior do que esse que nós temos hoje, e nós já tivemos outros períodos difíceis de pastores assumirem duas, às vezes três igrejas ao mesmo tempo, no passado não muito distante. Então, é uma situação que deve ocupar a nossa mente, a nossa preocupação, mas ela é uma situação que faz parte do histórico da igreja. Do histórico da igreja, de modo geral, desde os dias de Jesus, e do histórico da nossa igreja. A pergunta que nós temos que fazer é: por que falta o amor? Uma das possibilidades é: Deus não tem vocacionados neste momento. Essa é uma possibilidade real? É. Mas apesar de eu ter colocado isso como a primeira hipótese, ela na verdade é a última. Você só diz: ok, nós temos que continuar orando, confiantes, porque Deus não tem vocacionados neste momento, depois de responder as outras perguntas que a gente vai ter na sequência. E eu coloquei essa no começo, claro, porque é a mais fácil da gente. Por que a igreja não cresce? Porque não tem eleitos. Por que nós não temos mais obreiros? Porque não tem vocacionado. Vejam, essas hipóteses elas são reais, mas nós não podemos nos satisfazer assim tão rapidamente com elas. Então nós precisamos perguntar se a igreja está orando. E como é que a gente responde essa pergunta? Individualmente. Você tem que perguntar para você. E quando você levanta de manhã e ora, e você pede pelo dia, você pede pelo trabalho, pede pelos estudos, pede pela sua família, você pede pela igreja, pede pelos enfermos, você agradece pelo alimento. Tem uma série de pedidos que você faz logo pela manhã. Que Deus desperte novas vocações faz parte. No final do dia, quando você vai dormir, você agradece pelo dia e pede pela noite. Novas vocações faz parte dos seus pedidos. Nas reuniões de oração que a igreja faz e pede por isso, por aquilo outro, novas vocações faz parte. Se a resposta for não, talvez esse seja o problema. Talvez Deus não esteja levantando vocacionados porque a gente não está orando. Bom, mas aí você diz assim: não, eu estou orando. Então a pergunta a fazer agora é: está orando certo? Como que é orar errado? Orar errado é assim: Senhor, manda obreiros para a tua serva, desde que não seja meu filho, meu neto, meu sobrinho, desde que não seja um jovem aqui da igreja. Nossa igreja é pequena, se um jovem sair vai fazer falta, vai ser difícil. Então, vocaciona, tem umas igrejas maiores aí, tem um jovem, vocaciona alguém de lá. Ou tem algumas pessoas aí que é capaz até de gostar do filho seu, mas eu não. Manda alguém assim. Essa é a forma errada de orar. Quando Neemias pediu pelos muros de Jerusalém, ele não falou para ele: Senhor, levanta alguém. O senhor sabe que eu sou escravo, eu não posso, eu tenho que ficar aqui, mas vê alguém que pode. Não, ele disse: Senhor, faz alguma coisa, e eu estou aqui, se o senhor quiser. Os moravianos, eles ficaram conhecidos como os pais da missão moderna. E os moravianos, eles de fato enviaram missionários para diversos lugares do mundo. E eles tinham uma prática, eles tinham um grupo de oração. Um grupo de oração por missões. Eram 24 pessoas, cada um orava 1 hora por dia. Então havia uma escala de quem orava da meia-noite a 1, de quem orava da 1 às 2, e assim até completar o relógio. Esse grupo durou 100 anos. Claro que não foram com as mesmas pessoas. Sempre que alguém morria, alguém entrava no lugar. Eles tinham uma condição para você fazer parte do grupo.
você não vai orar por nada que você não esteja disposto a fazer. Você vai orar para que Deus mande missionários, mas você vai se colocar, Senhor, se o Senhor quiser. Você vai orar pela obra evangelística, mas você vai dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer. Se você não está disposto a fazer, você não vai orar. Quando a gente ora, nós temos que colocar o que é nosso diante do Senhor. Eu fui alguém que orei durante algum tempo por vocações. E orei errado. E descobri isso numa pregação quando o pastor começou a falar sobre vocação e eu disse, eu já sei o que ele vai falar e eu já estou fazendo. E foi quando ele disse, talvez você esteja aí sentado pensando o seguinte, eu já faço isso. Sou eu esse cara. Ele falou, mas você está orando certo? E então ele disse, como é que você ora? Para Deus vocacionar os outros, você não se coloca à disposição? E eu tive que responder para mim, não, eu não me coloco à disposição. E a partir daquele momento eu comecei a orar me colocando à disposição e Deus não queria. Isso não quer dizer que todo mundo não fique com medo de mudar a sua oração. Isso não quer dizer que é isso que vai acontecer. Mas é assim que a gente ora. Senhor, nossa igreja tem tal necessidade. Levanta alguém para fazer? Não, Senhor, levanta alguém para fazer e eu estou aqui. Se o Senhor quiser que eu faça, eu me habilite, me capacite, eu vou fazer. Uma outra razão pode ser a distância. E aquilo que está longe, a gente pode às vezes esquecer. Né? Não lembrar do que ele existe, das suas necessidades. Não lembrar que há carência. E então isso precisa estar constantemente sendo trazido à memória. Lembrando que aquela casa existe. E do papel que ela ocupa na história da nossa igreja. Bom, diante disso, o que a gente faz? A gente não pega as pessoas a laço. A gente não junta pessoas e diz, você vai e pronto, acabou. E tranca lá dentro e só solta depois de 4 anos. Não é para alguém começar a fazer lavagem cerebral nas criancinhas, nos adolescentes, dizendo, você vai para o seminário, você vai para o seminário, você vai, até condicioná-lo, que quando chega no tempo próprio, ele automaticamente, robotizado, vai, porque disseram isso para ele a vida inteira. Não é forçando. É primeiro orando. Porque foi isso que Jesus mandou fazer. Numa visita que eu fiz assim, tipo dessas, né, depois nós fomos visitar uma casa e aí uma senhora, a dona da casa sentou do meu lado e disse assim, pastor, o que a gente pode fazer para termos novas vocações? Mas não me fala que é orar, não. Mas tá bom, então não vou dizer nada. Aí eu falei assim, como assim? Se Jesus mandou orar, ele vai mandar fazer o quê? Foi Jesus que falou que é para orar. Agora, só quer saber se tem mais alguma coisa? Ok. A gente tem mais algumas coisas a fazer. Mas o básico, o primeiro, é rogar ao Senhor na seara. Se a gente voltar lá no sermão do reverendo Bento Ferrares, de 1940, depois de ter dito que nós temos essa dificuldade, ele diz, apliquemos à crise que ora nos esmaga e aflige, o remédio que é divino e foi receitado pelo Mestre Divino. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Dizer ao Senhor, Senhor, a seara é grande, o Senhor sabe que ela é grande. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe que tem campos para serem abertos. O Senhor sabe que tem igrejas que carecem de alguém que as pastoreie, que cuide delas, que as ame, que as ensine, que as conduza, e elas não têm, algumas há anos não têm. Senhor, tem misericórdia, levanta pessoas para ocupar esses lugares, para cuidar dessas pessoas, para abrir novos trabalhos.
E aí, se for o caso, você pode dizer: eu estou aqui, meu filho está aqui, meu neto está aqui, meu irmão está aqui, os membros da minha igreja estão aqui. Se o Senhor tem alguém no nosso meio para levantar, eles estão nas tuas mãos, porque a seara é dele. Ele é que sabe quem ele tem para fazer esse trabalho. Bom, a outra coisa a fazer é dispor-se a ir. Homens, jovens, que estão orando por vocações, se colocarem diante do Senhor. Senhor, se o Senhor quiser que eu vá. Veja, não é para forçar, não é para fazer uma lavagem cerebral nas crianças, mas também não é para deixar de falar. Não é para dizer para eles: você vai para o seminário, mas é dizer: você já pensou nessa hipótese? Já pensou na possibilidade de você servir ao Senhor nessa qualidade? É levá-lo a conhecer, a envolver-se. Nós tínhamos a vantagem de morar na Grande São Paulo, então minha mãe me levou no dia 15 de novembro e nas formaturas, desde que eu nasci. Minha mãe gritava para a gente: hoje tem formatura, e a gente corria para casa para tomar banho para ir para a primeira igreja da formatura. De quem? Não sei. É formatura do seminário, eu vou. Todo mundo que se formou de 66 para cá, eu fui. Em todas. Todos os dias 15. Havia um envolvimento. Quer dizer, você era levado a enxergar a existência daquela casa e, naturalmente, considerar a possibilidade de estar ali, de servir ao Senhor nessa condição. A gente também pode envolver-se. Envolver-se estando lá, nos trabalhos que são realizados. Envolver-se participando. Nesses últimos anos, a gente tem procurado fazer transmissão de culto de abertura, de encerramento, do culto do dia 15 de novembro, de uma atividade ou outra que a gente realiza lá. Então, quem está distante não pode ir, mas pode assistir, pode participar, compartilhar, comentar, quer dizer, demonstrar esse envolvimento. A gente sabe, vejam, a gente lá, professores, alunos, a gente sabe que a igreja está orando. A gente sabe que há interesse. A gente sabe que aquele lugar é sustentado porque a igreja intercede por aquele lugar. Mas quando você tem uma manifestação objetiva, prática, quando alguém faz um comentário, quando alguém demonstra alguma preocupação, algum interesse, aí você é lembrado que aquilo que você tem, vamos dizer, subjetivamente no seu coração, você está vendo um elemento objetivo. Aquela pessoa está orando. E você saber que gente coloca o seu nome, coloca a instituição nas orações, é algo que fortalece, renova o ânimo. E faz com que aquelas pessoas da igreja que estão se envolvendo comecem a considerar a possibilidade de ingresso no ministério. Bom, o que é o nosso seminário? Ele é chamado de a Casa de Profetas, porque é um lugar que procura formar aqueles que vão falar em nome do Senhor. Como que isso é feito? O seminário procura dar a melhor formação acadêmica possível. Por isso o seminário recentemente tem buscado investir na capacitação dos professores, investir em material, aumentar a biblioteca, ampliar a possibilidade de pesquisa, recursos tecnológicos que estão ao nosso alcance. A gente procura fazer para que a aula seja cada vez mais eficaz, mais interessante, mais produtiva, mas a gente quer ir além. Nós procuramos dar uma formação de vida cristã, de vida piedosa.
Quem estava ontem no culto sabe que a primeira característica que nós destacamos no texto que abordamos é que alguém, para o exercício do ministério, precisa ser discípulo de Cristo, tem que ser crente. Ai, Jesus. Não, precisa ser crente. Por isso a gente tem diariamente alguns momentos de devocional. Culto todos os dias, das 11h30 da manhã até meio-dia, meio-dia e 10, onde alunos e professores se revezam pregando. Estudo bíblico com os alunos à noite. Então, nós procuramos desenvolver uma vida além da academia, além de informações que vão habilitá-los a ensinar a igreja, ter uma vida de bom testemunho. Qual a importância? Pastores bem preparados vão contribuir para o desenvolvimento da igreja. O texto de Efésios diz que o Senhor deu dons, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Se nós tivermos pastores bem preparados, gente crente e bem preparada, eles vão contribuir para o aperfeiçoamento dos crentes. Eles vão trazer edificação à igreja. Por outro lado, pastores mal preparados vão trazer prejuízos. Provérbios 11:14 diz que não havendo sábia direção, o povo cai. Se não houver boa instrução, vai haver prejuízo na vida cristã. Então, como é que você pode ajudar? Orando. Pedindo a Deus que continue abençoando aquela casa, que supra as necessidades, que mantenha professores firmes, que mande alunos que estejam de fato comprometidos com o reino. Se você é um dizimista, você também está contribuindo com aquela casa. Porque 15% da arrecadação é entregue à tesouraria geral. E a tesouraria geral distribui esses recursos entre jornal, missão e seminário. Então, parte do seu dízimo chega no seminário. E deixa eu dizer uma coisa. Nós oramos por você pelo menos 3 vezes por dia. Porque no café da manhã, no almoço e no jantar, entre os agradecimentos, todas essas orações agradecem por aqueles que o Senhor tem usado para o sustento daquela casa. A gente não sabe quem é, mas nós intercedemos pelo menos 3 vezes por dia por essas pessoas que Deus tem usado para isso. Você também pode ofertar se desejar fazê-lo e participando das programações que são promovidas pelo seminário. Quem são nossos alunos? Esse é o quartanista, o Eduardo. Ele é da segunda igreja de Goiânia, mas ele é venezuelano. Tá, acho que há 6, 7 anos no Brasil, alguma coisa parecida com isso. Ele está no 4º ano. Esse é o Gustavo. O Gustavo é neto do reverendo Israel Lopes, para quem conhece ou conheceu. É da primeira igreja de Guarulhos, está no 2º ano. E o Leandro também é da primeira de Guarulhos e está também no 2º ano. Nossos professores, o reverendo Márcio, que é pastor da igreja do Jardim Caieiras, é um dos nossos professores. O reverendo Vinícius é pastor da igreja de Vila Santa Catarina, São Paulo. Reverendo Flávio, reverendo Sandoval, pastor da primeira igreja de Guarulhos. E esse aí. E se os irmãos perceberam, com exceção desse, os que têm cabelo está branco. O mais novinho é esse daqui, que já passou dos 25 anos de ministério. Esse passou dos 25, esse aqui tem 7, 37, 36, 36. É gente no fim da linha. Nós precisamos de gente que continue se aperfeiçoando, se preparando para
assumir esses postos. Esse é o nosso seminário, para quem ainda, se alguém ainda não esteve lá. Esse é o prédio, esse é o gramado que o reverendo Josiel amava uma vez por mês. Cortando a grama dele. Quebrei o pé jogando futebol também. Ali no cantinho verde, ali a casa onde o reverendo Flávio mora, ali para baixo a cozinha, banheiros, os dormitórios em cima, as salas de aula embaixo. Aquela casa lá é onde eu moro, a verde lá no canto. Aqui a parte da frente, em cima os dormitórios, salas de aula e as últimas janelas ali, a nossa capela, onde nós nos reunimos todos os dias, com a graça do Senhor, para adorar. Nós gostaríamos então de pedir aos irmãos que continuem orando pelo seminário, por aqueles que trabalham lá e pelos alunos que lá estão. Deus tem sido misericordioso e Ele tem nos dado o sustento necessário para continuarmos funcionando. Mas, de fato, se o Senhor tiver mais alunos, nós queremos tantos quantos Ele puder enviar para que o seminário, que há 72 anos tem servido a nossa denominação e servido a denominações irmãs, formando também pastores de outras igrejas, continue a fazer. Eu gostaria de, mesmo assentados como os irmãos estão, orar para encerrar. Senhor, nós te agradecemos pela existência do seminário. Nós louvamos o teu nome porque desde a origem da nossa igreja, nós já ouvimos o primeiro presbitério, aqueles homens reunidos, já considerando a necessidade de ter uma casa onde os nossos pastores fossem formados. E nós te agradecemos porque apenas 14 anos depois da organização da igreja, esse seminário já estava funcionando. E ao longo dos anos ele tem sido um instrumento nas tuas mãos, para que a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil seja suprida de obreiros, de homens que ensinem, que pastoreiem, que cuidem das ovelhas que o Senhor mesmo tem resgatado. Pedimos ao Pai Eterno que o Senhor continue a usar aquela casa. Nós louvamos o teu nome por aquilo que o Senhor já tem feito. Pedimos que o Senhor continue a fazer. Pedimos que o Senhor desperte vocações. Nós te agradecemos, Senhor, por essa igreja que nos recebe. Rogamos que ela continue sendo agente do teu reino nesse lugar. Que o Senhor continue abençoando o seu pastor, seu conselho, os oficiais, os demais líderes da sociedade, dos departamentos, cada membro esteja ocupando o seu lugar no reino, servindo-te com fidelidade para a glória do teu nome. Amém. Oramos agradecidos por Cristo Jesus. Amém. Amém.